Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. Bem, o texto da mensagem desta noite, dando continuidade ao casaco problemático de José e todas as lições que nós podemos receber do Senhor nesta preciosa lição que foi escrita para nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou seu aplicativo, não sei, em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, versículos 1 ao verso 3. Bem, então José, não se podendo mais conter, segurar-se diante de todos os que estavam com ele então bradou: fazei sair a todos da minha presença. Fazei sair a todos da minha presença. Todos os egípcios saem ali naquele momento e ficam somente José e os seus irmãos. E eu gosto muito dessa frase agora que vem na sequência, quando diz assim que ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. A gente vai falar disso já já. O verso 2 diz: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Essas foram as primeiras palavras que José diz. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Quando nós chegarmos no final desta microsérie aqui, dentro dessa série realmente, que é essa preparação para a crise final, nós estamos nessa outra série aqui, nessas lições sobre José, nós vamos então levantar mais outros paralelos entre José e o Senhor Jesus, entre José e Cristo. Mas o que me chama a atenção aqui é que José não pôde mais se conter, e diz: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Esse é que é o ponto fantástico dessa história, desse verso aqui. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Sabe, Cristo se revela apenas aos seus irmãos. O conhecimento, o relacionamento que Jesus está disposto a ter com você é algo que somente você pode ter. As outras pessoas, elas não têm uma história. Infelizmente, aquelas pessoas que não permitiram ter uma história com Deus, eles não poderão também reconhecer a Cristo quando ele se revelasse no final, no momento final da história desse mundo. É por isso que aqui o texto diz que ninguém ficou com ele, somente José e os seus irmãos, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Também Cristo, quando ele vier em glória e majestade nas nuvens do céu, assentado à direita do poder para receber toda a autoridade, que já é dele, nos céus e na terra, mas para tomar o reino do mundo, como diz lá em Apocalipse. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Somente os seus irmãos é que irão o reconhecer como irmão. Ele irá se apresentar para eles, ele vem para salvá-los. É por isso que a palavra diz que ele vai se revelar para aqueles que o esperam para a salvação. E o texto diz que ninguém estava com José quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Somente aqueles que tinham uma história com ele. Somente aqueles que tinham um passado, que tinham todo um relacionamento. E nesse relacionamento houve problemas, nesse relacionamento houve dificuldades, nesse relacionamento houve falhas dos irmãos, nesse relacionamento houve intrigas, houve pecado. Nesse relacionamento houve faltas que precisavam ser apagadas, houve um pecado que precisou ser colocado frente a frente. Tudo isso Cristo resolve. Quando Cristo resolve, ele então se dá a conhecer aos seus irmãos, ele então se dá a conhecer ao seu povo. Da mesma maneira como aqui é José, quando Cristo reconhecer-nos como seus irmãos, quando ele se apresentar, ele terá resolvido todos os problemas da nossa vida, todos os problemas do mundo, os problemas do universo. O pecado terá sido extirpado para sempre, todas as dificuldades. É por isso que o Apocalipse diz
que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E agora aqueles que aprenderam, desenvolveram experiência pessoal com Cristo, poderão ser por ele reconhecidos. É por isso que o texto diz que ninguém estava com José, quando José então se dá a conhecer aos seus irmãos. Somente aqueles que têm uma experiência pessoal com Cristo, assim como aqueles irmãos tinham experiência pessoal com José. Os outros não podiam participar daquilo. Veja que Cristo vem para se revelar àqueles que têm uma experiência com ele, aqueles que aprendem a desenvolver uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Ele então se revelará depois de ter resolvido todos os problemas, depois de ter acabado com toda a experiência traumática do pecado. Ele se revelará para a salvação. É incrível isso. E a palavra diz então que ele chora, José chora, os egípcios ouvem, a casa de Faraó ouve o choro de Cristo, o brado de Cristo lá na cruz, quando ele diz está consumado, ecoou por todo o universo. E todos ouviram, todos entenderam, todos perceberam. Ali era o brado da salvação. Ali era o brado da tarefa grandiosa que lhe havia sido confiada e que ele havia finalizado. Quando ele diz, está consumado. E da mesma maneira que José diz aos seus irmãos, eu sou José. Cristo também disse, quando ele ressuscita, quando ele aparece lá para Maria, ele diz, sou eu. Não temas. Não temas. Quando ele aparece para Paulo, ele está resolvendo todos os problemas daquela vida problemática do fariseu, era Paulo. E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E a outra palavra é, vive ainda meu pai? A preocupação de José é se seu pai está vivo. Ele está voltado para o seu pai. Tudo quanto ele fez, tudo quanto ele foi levado a fazer, os planos de Deus, estão aqui relacionados diante de José ao seu pai. Da mesma maneira, Cristo diz, tudo que eu fiz pelo meu pai. Eu estou fazendo isso, eu estou entregando a minha vida para que todos saibam que eu amo o pai. Está lá no Evangelho de João. Então, todos esses paralelos aqui em Gênesis capítulo 45, versos 1 até o verso 3 agora, eles vão nos apresentar toda essa graça, esse tipo de Cristo, que é o próprio José. E quanto isso é maravilhoso, ninguém estava com ele, ninguém pode participar dessa experiência, sabe por quê também? Porque o caráter, a fé, a experiência não é algo que pode ser comprada. Você não pode comprar a experiência espiritual de outra pessoa, você não pode trazê-la para você, você precisa desenvolver a sua própria experiência com Deus. É por isso que ninguém estava com José, é por isso que José diz, eu sou José, e Cristo diz, você precisa acreditar que eu sou, senão você vai morrer nos seus pecados. Que maravilhoso isso. Como isso é tremendo. José chora, os irmãos estão espantados, os irmãos estão tremendo, eles pensam que agora, né, eles não acreditam, peraí, aquele irmão que foi vendido, que foi maltratado, rejeitado, vendido como escravo. José começa a falar então na língua deles, ele se aproxima, e diz, eu sou José. Quando alguém diz, eu sou, e diz o seu nome, é porque essa pessoa tem uma experiência pessoal com você. Uma experiência de vida, de conhecimento. E agora José se apresenta diante dos irmãos e fala as palavras lá que está no verso 4 até o versículo 8. Deus me mandou para cá. Agora vão lá e vão buscar o meu pai. Veja que surpresa, que reunião está preparada. E agora acontece o grande símbolo da restauração. Você vê no verso 22 que José, ele agora entrega roupas especiais para os seus irmãos. É isso que nós temos no versículo 22. Ele entrega roupas para os seus irmãos, não é isso? A cada um deles, ele deu vestes festivais. Esse é o sentido. Era uma veste especial, uma roupa para festa, para celebração. Mas a Benjamim, ele dá 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. José agora oferece o grande símbolo da restauração, ele dá roupas especiais. Eles não estarão mais vestidos com os humildes casacos de pastores, porque aqui também há um sentido. Os antigos casacos de pastores precisam ser jogados fora, porque eles estão maculados com o pecado. E Deus faz tudo novo. É por isso que você vê também o anjo lá em Zacarias, o sumo sacerdote Josué, ele tira a veste dele e dá uma veste nova. Aqui, da mesma maneira, José faz isso, simbolizando Cristo também. Os seus irmãos estão vestidos com casacos de príncipes reais do Egito. E José agora está mostrando a eles que eles estão perdoados,
e que todo o erro que estava sobre eles, o pecado, o peso e a culpa, agora é jogado fora. José está tratando os seus irmãos com respeito. A mesma coisa o Senhor Jesus também faz conosco. Ele tira os nossos trapos de imundícia. Não importa quão terríveis sejam. E ele nos dá as vestes da sua justiça, vestes de príncipes celestiais. E ele nos concede o privilégio de governar junto com ele. É isso que José fez com seus irmãos. José dá 5 casacos para o Benjamim, as 300 moedas de prata. Não há mais ciúmes, não há mais inveja. Tudo está perdoado. Mas José também queria fazer com que o seu pai acreditasse. E ele manda presentes ali, e vestes também para o seu pai. Agora imagina o choque de Benjamim quando ele ouve essa história pela primeira vez. Ele diz, espera, o que está acontecendo? Quer dizer que aquele irmão que disseram que ele foi comido por uma fera do campo, é esse meu irmão aqui, vocês mentiram, vocês... Imagina a cabeça de Benjamim, a dificuldade que ele tem para compreender aquilo ali. É doloroso. Mas mais doloroso ainda vai ser o momento quando os irmãos de José deverão contar ao pai sobre aqueles 20 anos, mais de 20 anos, um quarto de século, de tanta mentira e de tanta hipocrisia. Imagina se já é difícil explicar isso para Benjamim, agora eles terão de confessar tudo para o pai. Eu imagino quando eles vão embora, voltando ali com as carruagens do Egito, como os pensamentos desses homens devem estar. Como eles iriam contar ao pai sobre todas as mentiras, como eles sustentaram anos de mentiras e enganos com relação ao seu próprio pai. Como é que eles podem explicar essa traição, a dor que eles causaram ao próprio pai? Como o pai poderia perdoá-los? Mas eles não têm escolha. Eles precisam contar tudo. Eles precisam contar tudo para o seu pai. Chegou o momento da confissão. E antes de todas as coisas serem restauradas, irmãos, como nós sabemos, é preciso arrependimento. Nós já tivemos arrependimento e é preciso confissão. Imagina a cena, a humildade como eles chegam diante do pai. Eu posso imaginar Judá contando toda a história dele, do pecado dele, e pedindo perdão ao pai, ajoelhado, implorando, confessando o pecado e pedindo perdão do seu pai. Imagina as lágrimas dele, enquanto ele abre o passado e mostra tudo o que aconteceu, a coisa horrível, e eles estão pedindo perdão. Eu imagino que Jacó fica paralisado naquele momento ali, ele não consegue acreditar. E eles precisam convencer Jacó de que realmente eles estão contando a verdade, porque é muita coisa para o velho Jacó conseguir aguentar ainda. Os seus filhos mentiram para ele todos esses anos. Como é que Jacó pode acreditar numa história dessa? Mas ali estão os carros egípcios. Eu fico imaginando também os sentimentos que Jacó teve quando ele está ouvindo essa história. Primeiro, ele leva um choque, ele fica paralisado, depois ele diz, não, isso não pode ser verdade, ele descrê daquilo. Depois ele tem uma raiva, porque ele é um ser humano, depois ele tem uma piedade da situação toda, depois ele fica alegre, porque ele vê todas as evidências. Imagina os pensamentos que ele vê, ele olha para os filhos e vê que eles carregaram todo um peso de culpa durante quase um quarto de século, durante mais de 20 anos. E as únicas palavras de Jacó são essas, eu vou ver o meu filho antes de morrer. Capítulo 46, ele vai nos dizer que Deus então intervém com Jacó. Jacó precisa ser encorajado para se mudar dali. E Deus então vem e fala com ele. Veja, passou tudo isso. A Escritura não diz que Deus falou com Jacó, que Deus veio em uma visão falar com Jacó. Quantas noites Jacó ficou, quem sabe, acordado, chorando, clamando, perguntando a Deus por que as coisas estavam acontecendo, e Deus não apareceu para Jacó. Mas quando chega o momento certo, Deus vai e fala com Jacó. Deus não vai explicar para Jacó, dizer tudo ali como ele fez, olha, Jacó, tá vendo? Fui eu que planejei. Não, Deus simplesmente diz, vai para lá. É meu plano. Eu orquestrei isso tudo, é a minha vontade que está sendo feita, mesmo acontecendo essa traição, teu filho está vivo, você vai para lá, eu vou levar tua família para lá também, eu estou cumprindo a minha promessa de fazer você uma grande nação, e essa é a maneira de eu cumprir as coisas. Olha só que coisa tremenda. Existe uma maneira de Deus fazer as coisas. Como nós falamos, é a maneira que eu faria as coisas, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Então Jacó vai para o Egito,
e Jacó não titubeia mais, ele está acostumado a obedecer às ordens de Deus, ele deixa os medos, as apreensões, ele vai embora. Agora imagina a reunião deles. A confiança de Jacó, ali em Judá, ela começa a ser restaurada. Jacó envia Judá na frente para liderar o caminho. José sobe na carruagem, vai encontrar o pai. E o verso 29 diz que quando ele viu o pai, ele caiu no pescoço do pai e chorou por um longo tempo. Imagine esses dois homens se abraçando, o pai e o filho, que durante tanto tempo estiveram longe, afastados um do outro. O pai imaginando que o filho havia morrido, que nunca mais iria encontrar o seu filho. O filho afastado do pai. As lágrimas ali estão escorrendo, o choro ali, eles não conseguem dizer nada, não conseguem nem sequer falar uma palavra mais. Sabe o que isso me vem em mente? Eu imagino também como deve ter sido o reencontro entre Cristo e seu Pai, quando Cristo subiu à terra. Subiu da terra e vai até os céus após a sua morte e ressurreição. Você já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo Cristo estava longe do Pai? Ele passou por tudo o que passou. Seu Pai ali estava ali acompanhando a distância, a tristeza, e Cristo agora volta e pode abraçar o seu Pai mais uma vez. Você também pode imaginar como será o nosso reencontro com o Senhor Jesus. Você tem vontade hoje de abraçá-lo? Você também não quer, né? Nossa, eu abraçar o Senhor Jesus e não quero soltá-lo mais. E aí eu fico pensando, como é que todo mundo vai abraçar Jesus ao mesmo tempo, né? Sabe, nada é impossível para o Senhor. Quem sabe Ele possa abraçar todos de uma vez só e todos vão se sentir abraçados, mas eu tenho certeza que você vai querer estar ali nesse dia. E José leva o seu pai para conhecer ao faraó. E o que é interessante também aqui é que José não vai dizer para o faraó todos os problemas que os irmãos fizeram a ele. Ele não vai contar os problemas para faraó. Tudo para José ali acabou, passou, ele perdoou e ele esqueceu. José trata os irmãos como se nada tivesse acontecido. Não há mágoas, não há pretextos. José não está passando ali em rosto as coisas que aconteceram. E aí, mais uma vez, irmãos, não é assim que o Senhor Jesus nos trata quando nós nos arrependemos? Não será assim também que ele vai nos tratar quando nós somos levados até o trono de seu Pai? O Apocalipse diz que os remidos verão o seu rosto, o rosto de Deus. E ali não haverá uma palavra sequer para lembrar dos nossos erros, para lembrar você dos seus erros, para lembrar do seu passado, para lembrar das vergonhas com que você já envergonhou a Deus, com que eu já envergonhei, com que eu neguei às vezes a Deus, com que eu fraquejei, como eu fui escravo do pecado. Nada disso, porque a palavra diz que tudo passou e que tudo se fez novo. E tudo isso por causa do imenso amor de Deus em Cristo Jesus. Tudo, a partir desse momento, será como se nada tivesse dado errado na sua vida. Não há mais traumas, não há mais medos, não há frustrações. Há apenas o amor. Irmãos, a história de reconciliação de José com seus irmãos, por mais maravilhosa que ela seja, essa história é apenas um reflexo do que o Senhor Jesus ele fez por mim e por você. É um exemplo, uma miniatura desse amor que ele derramou por todos nós. É uma ilustração fiel dessa dinâmica também que acontecerá com o seu povo na última geração da terra. Não se esqueça que Jesus, o Senhor Jesus, que Deus nos permite passar por testes também, em momentos de dificuldade, de dor, para que ele também possa trabalhar essa ligação eterna entre ele e nós mesmos. Quando tudo isso que nós passar, for perdoado, você estiver na presença do Senhor, que reunião será? Quantos hinos não já foram compostos falando dessa reunião, de estar com Jesus, de estar nos céus? Não sei quanto tempo, quem sabe eu possa ter andado sem Deus, vagando longe, sozinho. Talvez você aí tenha uma consciência culpada, que de alguma maneira pode lhe consumir, atrapalhar a sua vida, lhe impedir de ter uma fé verdadeira. Talvez você queira acertar as coisas com Deus, e o momento é agora. A história de José, ela fala com você. Essa história maravilhosa fala com a sua vida. Você se vê na vida de José, você foi um José, ou você, quem sabe, foi o tipo dos irmãos de José também. Esse é o momento de entregar a vida ao Senhor, para que ele possa escrever a nova página e nós possamos ter uma experiência com Deus. Eu quero dizer uma coisa, existe alguém que está desejoso
em lhe abraçar, cair do seu pescoço e lhe conceder o seu perdão e chorar assim como José chorou ao abraçar o seu pai. Cristo, ele anseia nos tomar nos seus braços e esquecer o passado, mas você precisa também vir até ele. É por isso que José não vai diretamente lá até onde Jacó está. Ele espera que Jacó venha e eles se encontram no meio do caminho. É preciso que haja um encontro. É preciso que nós tenhamos a decisão de ir até ele. Isso é maravilhoso, sabe? Bem, como é bom saber que Deus tem trabalhado nas nossas vidas para nos levar para a reconciliação. Eu preciso me reconciliar com Deus, você precisa se reconciliar com o nosso Pai Celestial. Nós começamos essa série sobre José há uns dias atrás, e nós vamos terminar daqui a uns dias mais. Nós já estamos aqui, eu acho que é na 7ª parte, não é isso? E tem sido uma bênção maravilhosa para mim também, essas mensagens sobre a vida de José. E quantas vezes, ontem mesmo, quando eu estava meditando, lendo essas anotações, o que ia falar, eu fiquei muito tocado também. Os meus olhos, eles encheram de lágrimas ao perceber a maravilha do que é o amor de Deus na minha vida e na sua vida. E que essa mensagem também possa ser aplicada na sua experiência também com Deus. E que todos nós possamos ser abençoados com isso. Mas independente de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, o Senhor Jesus é o centro dessa história. Embora ele não seja mencionado aqui no nome, mas é ele o centro da história. A cruz de Cristo também é retratada nessa experiência de José, embora não se fale na cruz de Cristo aqui também em Mateus, mas há um plano de salvação. E esse plano de salvação, ele só existe por causa de Jesus. Quando Jacó vem para o Egito, ele vai viver mais 17 anos. Jacó não quer ser enterrado no Egito, ele pede para José para que ele seja enterrado lá, onde ele enterrou a Raquel, a mãe de José. E José vai concordar. Agora chega o momento, então, que Jacó está para morrer. Você vai ver isso lá em Gênesis, capítulo 49. Jacó fica doente, Jacó fica sentado lá na sua cama. E José, então, traz os seus filhos. Os irmãos também vão se encontrar para se despedir do pai. Jacó abençoa os seus filhos e chama todos os seus filhos. Agora, o que diz de Judá é interessante. Nós vamos falar aqui dos outros irmãos, mas de Judá diz assim, Gênesis 49, 10, que o cetro não iria se afastar de Judá. Profeticamente, Jacó está dizendo aqui a determinação de Deus. A determinação de Deus era que o grande rei, o Messias, viria justamente da tribo de Judá, da tribo do traidor. As restaurações de Deus, elas são perfeitas. O ser humano restaura, entre aspas, alguma coisa, alguém faz alguma coisa com você, e você diz, eu perdoo, mas também nunca mais eu confio. Quando Deus restaura, ele dá um presente. E o presente de Deus é muito maior do que se antes não tivesse acontecido coisa nenhuma. Essa é a restauração de Deus. E Deus faz isso com Judá. Diz, olha, o Messias vai vir aí da tua descendência. Quando eu vou para Mateus 1, verso 2, eu vejo lá, Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, né? Jacó gerou Judá e seus irmãos. Na genealogia, Judá. E quando eu vou lá também no Evangelho de Mateus, eu vou ver que Judas é o equivalente grego do nome hebraico de Judá. E é interessante que um Judas foi o traidor do Senhor Jesus, não é isso? E Judá foi quem traiu José. Agora, o irmão de José, o Judá, ele foi mudado pelo poder de Deus, ele foi restaurado, mas o Judas não. Será que o Judas não poderia também ter sido restaurado? É claro que poderia. É claro que poderia. Judá foi restaurado pelo Deus dos céus, e ele recebeu essa graça de estar na linha ali de ancestralidade de Cristo. Essa é uma tremenda de uma restauração. Quando Jacó termina essa bênção, ele profetiza que ele vai, então, fecha os olhos, e Jacó, então, morreu ali no versículo. Né? O capítulo 50, então, começa com as palavras, José caiu, capítulo 50, verso 1, José cai sobre o rosto do seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E aqui, irmãos, chega a grande despedida, a despedida final entre José e o seu pai. Depois de tantos anos longe um dos outros, agora com esse reencontro, depois de tanto tempo separados, agora chegou o momento de José deixar o seu pai ir. Bem, eu tenho certeza aqui que muitos já passaram pela experiência de perder um ente querido. E essa despedida é muito difícil,
Você pode ter experimentado isso com seu pai, com a sua mãe, seu irmão, sei lá, o cônjuge, e talvez, né, quem sabe, nos últimos momentos você sentiu que aquilo estava para acontecer, mas você não queria aceitar, ou quem sabe, não queria realmente que aquilo ocorresse. E veja, somente em Cristo você pode ter a certeza de que isso pode ser restaurado. Ele pode mudar isso mais uma vez, pela promessa da vida eterna. Eu imagino José ali ao lado do seu pai. Ele tem um engasgo na garganta, são as lágrimas, ele não consegue controlar. E ele começa a chorar. E José cai sobre o seu pai, ele chora ali, porque há uma despedida entre José e seu pai. Após a morte de Jacó, José consegue a comitiva, ele vai então enterrar o seu pai. E eu penso nos pensamentos de José, quando ele chega até ali aquele lugar, né? Como José pensou, quando ele chega lá naquela caverna, a caverna do campo de Macpela, ele ficou quieto ali por um tempo, quem sabe, ele ficou pensando, ele pensou sobre tudo o que aconteceu na vida do seu pai, as histórias que o seu pai havia contado, seu avô havia contado, ele pensou como Deus ensinou a confiar nele, não através de seu pai, mas através da própria experiência dele, a própria caminhada pessoal dele. O mesmo Deus do seu pai, do pai do seu pai, agora estaria com ele, estaria com seus irmãos, era uma palavra, uma promessa, e Deus havia trabalhado e feito tudo conforme o seu propósito. Eu imagino que José está ali com aquele engasgo na garganta, quando ele vira e deixa o túmulo para voltar para o Egito. José está usando as roupas de luto do Egito, as orgulhosas roupas de luto, mas lá no fundo José é humilde, ele age diferente dos egípcios, ele não é um egípcio, é o filho do Deus Altíssimo, ele olha ali e vê as colinas lá de Hebron, da terra natal dele, da casa dele, ele sabe que não vai voltar a ver mais aquele lugar. E ele, quando chega a noite, eu imagino que José olhou para os céus e ele viu as estrelas mais uma vez. As mesmas estrelas que ele viu enquanto ele era um escravo, que estava caminhando ali para o Egito pela primeira vez. Agora, ele está voltando para o Egito, uma segunda vez, só que ele não é mais escravo. Ele é o príncipe do Egito, ele é o governante, ele é ali a pessoa mais importante do mundo que Deus havia tornado. Deus estava com ele. Sabe, irmãos, não importa quem você é, ou quão alto seja a sua posição, ou quão forte você seja, você apareça aos olhos das pessoas, todos nós vamos enfrentar momentos quando nós precisamos de conforto, de um encorajamento. Todos nós enfrentamos momentos de perda, de tristeza. Nós podemos ter fé que nesses momentos Cristo está ao nosso lado. Nós podemos olhar para as estrelas como José fez e podemos ter a confiança. Ele olhou para as estrelas quando era escravo e ele confiou, e depois ele olhou para as estrelas e sentiu que a sua fé havia sido recompensada. Nunca é em vão olhar para as promessas de Deus, assim como José fez. Quando José enterra o seu pai, então seus irmãos ficam preocupados, não é isso? José agora vai nos castigar, o pai morreu. Na verdade, os irmãos não tinham a experiência da fé que José tinha. Por isso que nos versos 19 a 21 ele diz, não tenham medo, não tenham medo. E me lembra isso aqui, mais uma vez, as palavras de Cristo, quando ele aparece diante dos discípulos, ele diz, não tem mais, não tenham medo, não tenham medo. José não precisa mais de justiça, porque Deus já havia feito a justiça. E a justiça que Deus havia feito era através do perdão e da salvação. Da salvação através de José. José era um tipo do grande Salvador. José era um Salvador. Irmãos, é isso que Jesus faz conosco. Quando Jesus nos perdoa, ele muda do que nós éramos e nos transforma naquilo que ele é. Ele nos transforma. O trabalho do Espírito de Deus na sua vida vai ficar evidente. Não é um trabalho fingido, não é um trabalho que está ali por causa das circunstâncias. Não, o pai está vivo, eu sou bonzinho. O pai morre, eu mudo. Não. A transformação que o Espírito de Deus faz, independe do que aconteça, independa do que ocorra, é verdadeira, não é pelas circunstâncias, ela vem do alto e ela está dentro lá do coração. José vive mais 70 anos. José vive até os 110 anos. E ele diz que ele não pode ser enterrado no Egito.
ele também vai ter de ser enterrado na terra prometida. E os irmãos não imaginam que vai se passar ali mais 400 anos e que vai ter uma terrível escravidão. Eu acredito que José sabia, porque Deus havia dito isso para Abraão lá no dia da aliança, e José devia saber disso. Agora a pergunta é, por que aquela escravidão? Por que aconteceu a escravidão? Sabe, Deus não queria que eles se acostumassem no Egito. Sabe por que às vezes as coisas são tão difíceis para nós aqui nesse mundo? É porque Deus não quer que você goste desse mundo. Deus não quer que você se acostume com esse mundo. Deus quer que você anseie todos os dias pela terra prometida. Pela terra que ele prometeu para você. Porque se aqui fosse tudo tão bom assim, por que eu iria querer uma terra prometida? Bem, a história de José é uma história de perdão e de semelhança com Cristo, nos tipos, nos símbolos. E essa história revela esses princípios também, dessa grande controvérsia, do grande conflito. E essa história também tem uma aplicação para nós, que vivemos a última geração. Tem um texto de 1 Timóteo 3,16 que diz assim: e, na verdade, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, acreditado no mundo e recebido na glória. Irmãos, o mistério da piedade, ele foi completado, ele foi cumprido em Cristo Jesus, quando ele se manifesta em carne. Mas também, esse mistério da piedade está para ser cumprido agora na última geração, quando aqueles que estão cheios, serão cheios do Espírito de Deus, da glória de Deus, através de Cristo vivendo neles, eles tornarão esse mistério da piedade em santidade, representando o nome de Jesus. Você não quer fazer parte desse movimento também? Você não quer fazer parte desse movimento? Você não quer testemunhar de Jesus? Que Deus nos abençoe nessa noite, que Ele nos fortaleça, que nós possamos participar desse mistério da piedade, que nós possamos ser um tipo de Cristo, onde quer que nós estivermos, no seu trabalho, na sua casa, em contato com as pessoas, que você possa ser o frescor de Cristo para todos que estão ao seu redor, assim como José foi também. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.